Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. E para você que vai prestar o concurso aí da PCCE, vou trazer para você todas as informações do edital, como que você deve estudar a informática do zero propriamente dita. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Então vamos lá. PCCE Informática do Zero. Para você que não me conhece, eu deixo para vocês aí as minhas redes sociais, os meus contatos interativos. Então você tem aí o meu site, o fabioaugusto.info. Lá você vai encontrar cursos de informática voltados para você que precisa aprender a informática, como ela é cobrada nos concursos. Também deixo também aí o meu Instagram. Para você que não me segue, é só ir lá no Instagram, colocar o @FabioAus, você vai me encontrar, basta me seguir. E também deixo o meu canal no YouTube, o Fábio Augusto Informática. Lá você vai se inscrever, vai acompanhar os vídeos, vídeos com questões comentadas, aulões, tudo para facilitar aí o seu estudo. E também deixo o meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Show? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o nosso edital. É isso aí. Olha o edital que está presente para a sua prova. Então nós temos lá sistema operacional. E aí a banca colocou Windows e Linux. O que? Conceitos de pasta, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas aplicativos e interação com um conjunto de aplicativos. O que você deve estudar? Você deve estudar, a gente vai ver mais para frente, né? Mas eu vou destacar aqui ênfase em Windows e Linux. Você vai estudar dias antes da prova. Porque a probabilidade de não cair questões de Linux é muito grande. Ué, por que você fala isso, professor? Porque todo concurso que o Linux é citado no edital, a chance de cair é pequena, pela quantidade de questões que caem. Entende? Estou fazendo uma estatística, é uma proporção. Ah, mas eu prestei um concurso que falou de Linux e caiu questão de Linux. Quantas questões? Duas? Três? Uma? Né? Se caiu uma, está dentro da estatística. Né? Então, quer dizer, citou Linux, a chance de ter uma questão é grande, mas a chance de não ter nenhuma é maior. Entende o que eu estou falando? É justamente isso que eu estou querendo que você entenda, tá? Então, olha só. O Linux ele vai trazer elementos decorebas para você poder estudar. E não adianta você estudar antes, porque tudo que é decorado é esquecido, principalmente quando você não coloca em prática. Então, o conselho que eu estou te dando é justamente esse. Estude Linux no final, lá, próximo da prova, porque aí aquelas informações elas vão ficar o quê? Na sua memória recente. E aí, no dia da prova, você vai lembrar, tá? Agora, não adianta nada você estudar o Linux no começo, como está aí no edital, né? O edital traz como primeiro item o quê? Sistema operacional. Então não adianta nada você estudar o Linux e esquecer, entende? Então por isso que é interessante que você siga ali o caminho das pedras para você poder ter êxito na sua prova, ok? Todos esses elementos, conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, no caso, né, e etc., são correspondentes ao Windows, tá? Então, o que vai ser cobrado de Linux é outra coisa, certo? O que é cobrado de Linux é cobrado elementos como a gente tem lá os comandos, os diretórios, as características do Linux por ser um sistema aberto,
né? Então, isso é cobrado. E é sempre a mesma coisa que é cobrado nos concursos. Fechou? Aí vem o próximo item, o LibreOffice. Gente, LibreOffice é uma coisa que você precisa baixar. Professor, eu não sei o que é LibreOffice, não sei como baixar. Você pode mostrar? Posso sim. Vê? Olha só. Eu vou abrir aqui o meu LibreOffice, você vai ver aqui ele presente, tá? O LibreOffice está aqui, ó. E aí você vai ver ele carregando. LibreOffice, tá? O que é o LibreOffice? O LibreOffice é como se fosse, sabe o quê? Uma opção ao pacote Office. Eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Pronto, tá aí o zoom. Então, ó, ele é uma opção ao pacote Office. Esse é o LibreOffice Writer. É o que corresponde ao Word, é o editor de texto do Word, né? É o editor de texto como o Word, né? Então, quer dizer, você só vai conhecer o programa se você baixar na sua casa, se você baixar no seu computador, se você usar, porque você precisa saber o que tem em cada um desses menus aqui, ó. E como é que eu vou saber o que tem em cada um desses menus? Usando, colocando em prática, né? Estudar apenas a teoria vai fazer você o quê? Simplesmente ler, mas não vai compreender, porque você não vai colocar as ações em prática. E isso não é legal, tá? Então, baixe o LibreOffice aí no seu computador, basta você acessar o navegador e lá no navegador você vai digitar LibreOffice e baixar a versão do LibreOffice atual, tá? Ele cita aqui Apache OpenOffice, como você está vendo, mas é o mesmo, LibreOffice Apache OpenOffice, né? Isso quer dizer que, independentemente da versão, o LibreOffice vai ser cobrado, entendeu? E aí ele traz para a gente, ó, o que vai ser cobrado no Writer. No Writer, aqui, ó, eita, no Writer, que é o editor de texto, ele vai trazer edição e formatação de textos, formatação de cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, né? Aí vem tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos, caixa de texto. Esse é um edital padrão de cobrança de editor de texto, tá? Então isso daí sempre aparece. Se você pegar qualquer edital que cobre o Word, por exemplo, você vai ver que é exatamente a mesma coisa que está sendo trazida. Mas o que realmente cai? Vai cair elementos como teclas de atalho. Por quê? Porque são diferentes do pacote Office. E aí você acaba lembrando do pacote Office na hora da prova. Por isso que eu falo para baixar. Baixe. Baixou? Maravilha. Aí você vai colocar em prática, vai ver que as teclas de atalho são diferentes, né? E aí você vai memorizar. Do contrário, você vai lembrar daquilo que você está acostumado. É sempre assim. Tudo bem? Outra coisa, ferramentas. Como assim, professor? É questionar as ferramentas que o LibreOffice Writer tem, né? E onde elas ficam. Ou seja, você vai ter que conhecer os menus. Saber o que tem no menu arquivo, saber o que tem no menu editar, saber o que tem no menu formatar, né? Que no LibreOffice a gente tem esse menu, e assim sucessivamente, tá bom? Já o Calc, que está aqui embaixo, o Calc é o nosso Excel, tá? Equivale ao Excel. É a planilha eletrônica. O que eu preciso saber de planilha eletrônica? Sempre fórmulas e funções. Fórmulas e funções é fundamental.
ok? Os outros elementos, teclas de atalho, ferramentas, menus também, mas fórmulas e funções é fundamental, tá bom? Depois disso, nós temos o Impress. Aqui o Impress corresponde ao PowerPoint. Ok? E aí, dentro do Impress, eu preciso saber o quê? Os conceitos de uma apresentação de slides. Saber, por exemplo, elementos como uma animação, como uma transição entre os slides, como ela acontece, né? Eu preciso saber também elementos voltados a slide mestre, que é o slide que permite que eu possa colocar elementos que se repitam em todos os slides, né? Então eu preciso ter uma noção de apresentações para poder, ali no caso, estudar o Impress. E aí, claro, uma vez que nós estamos estudando as apresentações, a formatação de apresentações é importante para o seu estudo, tá? Depois, cliente de e-mail e protocolos SMTP e IMAP. Gente, cliente de e-mail, programa que a gente utiliza, né, que é instalado no equipamento para poder fazer o quê? Para poder gerenciar os nossos e-mails. Protocolos SMTP e IMAP são protocolos de e-mail, SMTP, protocolo de envio, e MAP de recebimento com sincronização. Ele sincroniza diretamente com o servidor, certo? Preciso ter esse conhecimento. E quando se trata de cliente de e-mail e protocolos, nós estamos trabalhando com quem? Com correio eletrônico. E para que eu uso o correio eletrônico? Para enviar mensagens. Então aqui eu preciso saber o que é o campo para, o campo CC, o campo CCO, né? Na hora de fazer o envio de uma mensagem, na hora de fazer o preparo da mensagem. Então isso é fundamental. E anexação de arquivos. Saber que quando eu vou colocar um anexo, esse anexo ele vai ser disparado para as pessoas que estão presentes ali no envio da mensagem, mas na resposta o anexo não vai ser enviado, tá? Ele é enviado apenas uma vez. Agora, o encaminhar, não. O encaminhar, toda vez que eu encaminhar, ele vai encaminhar tudo que estiver presente ali na mensagem. Tá bom? Vamos falar de navegadores agora. Ó. Mozilla Firefox, Google Chrome. Né? Então, tudo isso utilizando a internet. Então, ele está trazendo o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Ele não citou o Edge, mas como ele traz o Windows aqui, ó, ele pode trazer o Edge numa questão de Windows. Então é importante estudar o Edge também, certo? Então, o que eu preciso saber a respeito dos navegadores? De novo, teclas de atalho e funções. Que tipo de funções, professor? A função, ou vamos dizer assim, a ferramenta, a atribuição, como você quiser chamar, né? Ele vai trazer para você a possibilidade de navegar de forma anônima, a possibilidade de colocar um site em favoritos, a possibilidade de você, ali no caso, trocar a página inicial, né, a homepage. Então, todas essas funcionalidades, por isso que eu coloquei funções, estão presentes nos navegadores, Mozilla Firefox, Google Chrome e Edge. Então, eu preciso saber como que eu faço para utilizar essas funções. E isso você só consegue colocando em prática, tá? Por isso que é interessante você, ali no caso que não conhece o Mozilla Firefox, que nunca utilizou o Edge, passe a utilizar. O Google Chrome eu nem falo porque você já utiliza, mas Mozilla Firefox e Edge são navegadores que muitas pessoas
acabam não utilizando, tá? Bom, a internet, nós vamos estudar aqui justamente o termo navegação. O que é navegar na internet? Quais são os conceitos que nós temos de URL, né? Saber identificar um endereço de internet, ver se ele está correto em relação à posição das barras, saber que a barra é a barra comum, né, e não a inversa. A inversa é em caminhos de arquivos e pastas no Windows, certo? E sites de busca e impressão de páginas, todos os elementos relacionados à internet, na hora em que você vai imprimir, por exemplo, uma página. Aí nós temos aqui, dentro da internet, as redes sociais. Conhecer os tipos de redes sociais, né? Saber, por exemplo, que nós temos uma rede voltada totalmente para contatos profissionais, que é o LinkedIn. Saber que o WhatsApp é uma rede social. Saber, por exemplo, que há elementos nas redes sociais para divulgação de produtos e serviços, dentro do Facebook, né? Como você tem o Facebook Ads, o Instagram e por aí vai, tá? E aí nós temos tecnologia da informação e segurança de dados. Tecnologia da informação e segurança de dados, nós estamos falando da segurança da informação. Então, conhecer os conceitos e os princípios de segurança da informação, importante, tá? Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, onde você vai encontrar elementos que são cobrados em prova dentro da segurança da informação. E aqui, ó, noções de criptomoedas, né? Um assunto agora que vai começar a fazer parte das cobranças em concurso, porque está cada vez mais evidente o uso de criptomoedas. O que é uma criptomoeda? Criptomoeda é uma moeda virtual que traz algumas características, como, por exemplo, a possibilidade de não ter um intermediário, né? Então, ela não passa pelo Banco Central, ela é independente, né? Saber que traz a segurança através do blockchain e que as transações, elas, embora sejam feitas de maneira online, elas são seguras, certo? Só que não há identificação dos envolvidos, né? Sei que houve a transação, mas não tenho a identificação dos envolvidos. Então, é uma noção geral de criptomoedas, o famoso Bitcoin, né? Que a gente tem aí presente, né, dentro do mundo virtual. Beleza? Bom, diante do que a gente analisou no edital, agora você precisa saber o que estudar, certo? Então, eu coloquei aqui nos meus slides o seguinte, ó. No primeiro item, né, no item do edital, que fala noções de sistemas operacionais nos ambientes Windows e Linux, eu coloquei ali que você deve estudar o quê? Exercícios de sistemas operacionais. Quais? Questões que envolvam o Windows 10 e o Windows 11. Por quê? Porque geralmente são os mais cobrados, né, os mais atuais. Então, eles vão trazer esses elementos para você. E aí, exercícios de Windows. Na hora de estudar o Linux, você já sabe, vai estudar, né, de forma que seja próximo à prova, né? Linux, aqui nós vamos estudar comandos, nós vamos estudar diretórios, que são pastas, né? Vou colocar aqui embaixo. Características. Aí dentro das características, a gente vai colocar open source, que é o software livre, né? E pode ser que ele faça comparações ao Windows, certo? Justamente nesse quesito software livre, tá? Então pode ser que ele faça
comparações sobre isso, ok? Então, você vai estudar isso daí dias antes da prova e aí procurar exercícios de Linux para poder resolver. E aí você vai ver que a grande maioria dos exercícios de Linux vão trazer comandos, tá? Então, como é uma coisa que você não utiliza no seu dia a dia, não adianta estudar com antecedência. Você tem que estudar no final, porque você vai decorar, literalmente decorar, tá? Então, precisa decorar para poder estar apto a responder as questões. E aí você não está perdendo seu tempo, né? Se cair, ótimo, você decorou. Se não cair, ótimo também, porque você não perdeu o seu tempo estudando isso. Fechou? Beleza. O outro item do edital é o que fala do LibreOffice. Então, eu coloquei aqui, ó, edição de textos, planilhas e apresentações, aí ambientes LibreOffice. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar. Baixe o LibreOffice, instale no seu computador para que você tenha referência visual. O que você deve estudar? Editor de texto, Writer. E aí você vai fazer o quê? Questões. Ok? Estudei o editor de texto Writer, tudo aquilo que o professor mostrou, que é para eu saber os itens de menu, que é para eu saber como fazer as formatações de texto, de parágrafo, né? Então eu estudei isso, agora eu vou realizar questões. Realizei questões, estou acertando o writer, aí eu posso partir para o outro item, que é o cal. E o mesmo esquema, questões. E aí, resolvi as questões, estou indo bem, passo para o outro item, que é o impress. Resolvi o impress, mesmo esquema, questões. Tá? Sempre assim. E de maneira separado, no caso do LibreOffice. Não vou ter questões que envolvam, até posso ter uma questão que fale do LibreOffice de maneira geral, mas questões de writer são questões de writer, não envolve calc nem impress. E assim sucessivamente, tá? Por isso que eu tenho que dar uma atenção especial a cada um deles e responder questões de maneira individual. Tá bom? Beleza. Aí nós temos o próximo item que ele traz para a gente aqui, ó. Programas de correio eletrônico, que é o que ele chama de cliente de e-mail. Coloquei lá embaixo, eu vou pôr aqui também. Ele citou ali, no caso, o Windows. E dentro do Windows nós temos o Outlook, tá? Não é o Microsoft Outlook, viu, gente? Nós temos o Outlook mesmo. E temos o e-mail, que é um programa dentro do Windows que gerencia, é um cliente de e-mail, e gerencia os e-mails. Então é interessante dar uma olhadinha neles, mas a estrutura de todo o cliente de e-mail é a mesma, tá? Então eu tenho aqui, ó, o que estudar? Cliente de e-mail, eu já falei, e o webmail, que é o acesso através do navegador. Formas de envio e recebimento, né? Então você tem ali o campo para, o campo CC, o campo CCO, saber que o campo para é o destinatário principal, o campo CC é para quem eu estou copiando a mensagem, para que o destinatário principal saiba também, e o CCO é uma terceira pessoa que eu estou enviando sem que os dois saibam, nem o campo para, nem o campo CC, certo? Depois eu coloquei aqui, ó, respostas. Respostas e anexação. Respostas é o responder a todos e o encaminhar, tá? O encaminhar, como a gente já falou, ele vai encaminhar tudo que estiver presente, inclusive o anexo, certo? Para pessoas que estão fora da conversa, que são os terceiros. O responder a todos, eu consigo responder a todos que eu enxergo. Vou colocar aqui pequenininho.
e o responder apenas ao remetente. Certo? Então, por exemplo, se eu clico ali para responder a todos, eu só vou responder a todos que eu enxergo. Por exemplo, quem está no campo par e no campo CC não enxerga quem está em CCO. Então, isso é importantíssimo lembrar para não tropeçar. Já quem está em CCO enxerga todo mundo. Quem está no CC, quem está no campo para, só não enxerga outras pessoas que estejam junto com ela no CCO. Tá bom? Beleza? E aí, coloquei por fim aqui o que estudar. Características gerais dos programas de e-mail. É aí que eu coloquei para você o Outlook, é aí que eu coloquei o e-mail lá dentro do Windows, né? E o Mozilla Thunderbird, que é uma alternativa aí ao Microsoft Outlook, que seria o pacote, né? Microsoft Outlook. Ele vai trazer as mesmas particularidades. E é gratuito, você pode baixar livremente aí no seu computador. Tá bom? Vamos ao próximo item de edital. Próximo item de edital, nós temos aqui programas de navegação, Mozilla Firefox, Google Chrome. Vamos acrescentar o Edge também, né? Ah, não está no edital, mas o Edge está no Windows. E se está no Windows, pode ser cobrado, tá? Por isso que eu estou acrescentando. Embora a banca tenha sido taxativa que em programas de navegação ela vai explorar o Mozilla Firefox e o Google Chrome, tá bom? O que você deve estudar? A utilização dos navegadores. Por isso que eu falo, faça a parte prática. Use os navegadores e conheça as teclas de atalhos. Legal é que nesses navegadores as teclas de atalho são as mesmas, com exceção da tecla de navegação anônima, que no Firefox é Ctrl mais Shift mais P. Ah, aqui é um P, viu, gente? P. Enquanto que no Chrome é a mesma coisa, só que o final é o quê? N, tá? Enquanto o Firefox é P, o Google Chrome é N, Ctrl Shift N, tá bom? Então, ó, essas teclas de atalho são teclas de atalho que estão presentes em todos os navegadores. As demais teclas de atalho, aí são todas iguais, graças a Deus, né? Quer dizer, eu estudo um e aí eu consigo ter, né, as mesmas características nos outros. Muito bem. Próximo item. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Então tá lá. A gente viu lá dentro de internet, né, os conceitos de internet, saber a diferença de internet e intranet, os protocolos, que a gente já comentou, né, que é importante estudar. Então, você precisa ter essa característica. Eu separei os elementos aí que estão dentro de internet para a gente encontrar, né, quais são os assuntos importantes que devem ser focados. Então, quando a gente fala lá de internet e navegação, é isso aqui. Na navegação, os procedimentos de internet e intranet. O que é a internet? A internet é um acesso público. E o que é a intranet? É privado. Preciso de login e senha para poder ver as coisas que estão lá dentro. Geralmente utilizado em o quê? Empresas. Protocolos. Saber os principais protocolos de navegação, o HTTP, o HTTPS, né? Conhecer o FTP, que é protocolo também de transferência de arquivos. Isso é extremamente importante na hora de estudar esses elementos, tá? Aplicativos de segurança. Saber que na navegação a gente utiliza o firewall, que é o nosso controlador de acessos.
é o porteiro. Ele controla quem entra e quem sai dentro da rede, né? E aí, continuando, nós temos sítios de busca, ou sites de busca e pesquisa na internet. Então, as formas de busca, pesquisa, as formas como a gente tem de filtro é importante, né? Os símbolos e termos de busca. Você tem aqui, por exemplo, cachorro menos poodle. O sinal de menos é uma forma de símbolo que é colocado para pesquisa, para filtrar. Então, a partir do momento que você tem ali o sinalzinho de menos, você já está filtrando os resultados. E isso é uma forma de busca, tá? Redes sociais. Redes sociais, você vai ter ali o quê? Você vai ter o Twitter, que hoje é chamado de X, o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o Telegram, tá? O Twitter ele mudou de nome, né? Passou a ser X depois que o Elon Musk, né, comprou. Só que os termos, né, dele continua se referenciando ao antigo nome. Por exemplo, tweets. O que são tweets? São as publicações do X. Não é estranho isso, né? Por que não vira X-Tweet, né? Mas não virou X-Tweet. Continuou sendo tweets, certo? Então, o que eu preciso estudar em relação às redes sociais? O uso dessas redes, características de ferramentas que são incorporadas. Por exemplo, o X, ele traz para a gente os trend topics, os assuntos mais comentados, né? O Facebook traz o Facebook Ads, que é o elemento de divulgação através do tráfego pago. O LinkedIn, que é a ferramenta utilizada, né, a rede social utilizada para contatos comerciais, né, contatos empresariais. O WhatsApp, que é utilizado para comunicação e compartilhamento de elementos. YouTube de vídeo. Instagram, que é o portfólio de fotos, né? E o Telegram, que traz ali características de comunicação, compartilhamento, né? Também assim como o WhatsApp. Beleza? Todos eles têm a sua particularidade para uso para fins comerciais. Tá bom? Depois nós temos tecnologia da informação e segurança de dados, né? Então eu coloquei ali para você os princípios básicos da segurança da informação, é o que você precisa saber, que é o quê? Disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade. Tudo isso aqui forma para a gente o quê? Forma para a gente a palavra dica. Então, guarda a dica aí. Qual que é a dica? A dica são os princípios básicos de segurança da informação. Você tem disponibilidade, você tem integridade, confidencialidade e autenticidade, tá? Disponibilidade, os dados precisam ficar disponíveis a todo momento para que nada seja perdido. O princípio de disponibilidade traz para a gente o que? O uso de backups. Para que serve backup? Para não perder nada. Integridade. Integridade é o princípio de segurança da informação, de que a informação, o arquivo, o dado, né, propriamente dito, não seja alterado, ele seja íntegro, ele não vai ser alterado, a não ser que o dono faça a alteração. Confidencialidade. Trata-se de informações que só podem ser acessadas por pessoas autorizadas, né? E autenticidade
é a identificação do autor ou do sistema que está acessando a informação. A autenticidade, por exemplo, nós temos a identificação através de uma assinatura digital, que aí vai trazer os dois princípios juntos, autenticidade e integridade, né? Onde você tem ali, por exemplo, a assinatura do médico, né? Numa telemedicina, por exemplo. Você tem a autenticidade, que é a identificação do médico através da sua assinatura, né? E a integridade. Não posso alterar o conteúdo daquele documento. Somente o médico pode fazer isso. Ok? E exercícios sobre segurança da informação. Tem outros princípios? Tem, mas aqui já está bom só para você ter noções. Beleza? E aí o item noções de criptomoedas, que está ali aparecendo no seu edital. Eu coloquei conceitos e características, saber que é uma moeda digital, que ela não é centralizada, que traz elementos de uso através do blockchain, né? E que tem crescido bastante para transações relacionadas à internet. Bom, agora, beleza. Tudo isso daí é o que estudar. Agora, como estudar? Preciso estabelecer regras. Qual regra? A organização e a forma de como eu devo estudar. Então, lembrar que informática não segue nenhum tipo de doutrina ou legislação, como nas matérias de direito, nas matérias relacionadas à legislação, né, propriamente dita. Então, a informática não segue isso. A informática ela vai trazer para você os elementos que estão presentes ali dentro do programa citado na questão. Então, por isso que é importante, para a gente poder lembrar do que está sendo cobrado, colocar em prática. Colocar em prática ajuda na absorção de conteúdos. Vou estudar o Writer, beleza? Estudei o Writer do LibreOffice e encontrei dificuldades em responder as questões. O que está sendo perguntado na questão? No menu tal, para fazer tal ação, o item presente é. Aí ele traz as alternativas. Então, como que eu faço? Coloco em prática a questão. Né? Coloco em prática a questão que eu tive dúvida. Eu vou lá no Writer, vou no menu tal, já consigo identificar quais são os elementos que estão ali dentro. Agora eu vou colocar em prática se o que ele está dizendo é o que aquele item faz. É assim que a gente deve estudar, tá? Quando tiver dúvida na questão e quando estiver estudando. Estou vendo lá os menus, então vou lá ver os menus também, né? Então é dessa maneira que eu devo estudar. Outro elemento, regra fundamental, conhecer a banca, características da banca, como que as questões são formuladas, são questões curtas, são questões longas, tem imagem, tudo isso é importante para você conhecer a banca e já vir preparado para a prova, sabendo como que as questões estarão presentes. Isso é fundamental, né? Agora, na hora de colocar em prática o que aprendeu, nós vamos utilizar exercícios. Exercícios da banca e exercícios de outra banca. Como assim, professor? A banca de vocês, que é da Universidade aí do Ceará, é uma banca que tem poucas questões de informática. E tendo poucas questões de informática, isso significa que depois de você ver essas questões, você vai decorar. Como assim, professor? É simples, você não controla isso no seu cérebro. Você começa a estudar as questões. Aí você vai rever as mesmas questões. Quando você vai rever novamente as questões, o teu cérebro já associou as primeiras palavras da questão com a resposta. Então você já vai começar a ler o enunciado, você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta porque você domina o assunto? Não. Você já sabe a resposta porque você decorou, mesmo sem querer. Entende?
Então, por isso que na hora de colocar ali a mão na massa, na hora de fazer exercícios, eu quero que você faça exercícios de outras bancas. Faça exercícios da banca, mas faça exercícios de outras. Vou colocar no plural ainda. De quando? De 2025. É isso aí. Quero que você faça exercícios de outras bancas de 2025 dentro do conteúdo do seu edital, tá? E como organizar a forma de estudar, professor? Primeiro, não existe uma sequência ali ideal para você seguir. O que você pode fazer é agrupar, agrupar os assuntos que se relacionam para fazer um estudo mais eficiente. Então, por exemplo, internet. Se eu vou estudar internet, eu não consigo estudar internet sem mencionar navegador web, navegador de internet. Eu não consigo estudar a internet sem mencionar correio eletrônico. E eu não consigo estudar ali correio eletrônico sem mencionar as redes de computadores. Redes de computadores eu tenho que colocar aqui o que? Os protocolos. Tá? Aí nós temos, coloquei ali para você lembrar, né? Excel, Word e PowerPoint, que é quem? O Writer, que é o Word. O Calc, que é o Excel. E o Impress, que é o PowerPoint. Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, barra LibreOffice, justamente para você associar um com o outro. Lembrando que você vai estudar aqui não o grupo, de maneira separada. Tudo sobre o Writer, tudo sobre o Calc e tudo sobre o Impress. E depois resolver questões de cada um dos assuntos de maneira separada. Tá? Coloquei o Windows e outro sistema operacional, também de maneira separada. Estudo Windows, questões de Windows. Linux, no final do curso, no final ali, já na cara do gol para fazer a prova, aí você estuda o Linux, tá? E aí, o último item, segurança da informação, que envolve ali para a gente, né, formas de prevenção, conceitos de vírus e malwares, e aí a gente coloca aqui as criptomoedas também. Lembrando que são noções. Cuidado na hora de fazer as questões de outras bancas, saiba filtrar. O que é filtrar? Encontrei uma questão que está falando de criptomoedas, mas de uma maneira muito complexa. Pode pular. Por quê? Porque a sua prova está pedindo noções de criptomoedas e não que você seja um técnico ou um especialista em criptomoedas. Tá? Muito cuidado com as questões que você encontra lá. Beleza? Bom, existe uma sequência correta de estudar aí esses grupos? Não. Não existe sequência correta. O que existe é ali a noção de que a melhor maneira de estudar é através desses grupos. Tá bom? Tá. Eu encontrei questões de nível médio e nível superior, professor. Qual delas eu devo pegar? Não importa. Informática, ela não vai ser diferente para nível médio ou superior. Há aquela lenda que diz que questões de nível superior são mais difíceis em informática. Não é verdade. Eu coloquei ali, ó. Tanto que provas de nível médio podem ter questões mais bem elaboradas do que as de nível superior, principalmente para cargos de polícia, viu, gente? Então, não tem esse tipo de segregação, não vai fazer essa separação, não. Encontrei questão nível superior, beleza, estuda. Encontrei nível médio, estuda, não tem problema. Fechou? Beleza. Eu trouxe alguns exemplos aqui de questões da UECE para você ter ideia de como que ela cobra. Ó, tá aqui, ó. Prova de 2024, uma das últimas provas que a UECE fez, né? Então traz lá pra gente, ó. Beatriz
está criando uma apresentação de slides para uma conferência importante e deseja adicionar uma transição suave entre os slides para melhorar o fluxo da apresentação. Ela quer que a transição ocorra automaticamente após um intervalo específico de tempo. Para configurar corretamente a transição automática entre slides em sua apresentação, Beatriz deverá: A. Selecionar cada slide individualmente e adicionar uma transição manualmente para cada um. B. Configurar as opções de transição na aba Transições e definir o tempo de duração da transição na seção Intervalo para cada slide. C. Inserir um vídeo de transição entre os slides e ajustar o tempo de reprodução do vídeo para cada transição. E D. Adicionar um texto de transição no final de cada slide e configurar o tempo de exibição do texto. Veja, a banca não mencionou qual programa, só mencionou que é uma apresentação de slides. Beleza. Numa apresentação de slides, a gente sabe que existe uma transição, né? E ela quer ali que aconteça uma transição automaticamente após um intervalo de tempo específico. Está escrito aqui, ó. Então, ó, ela quer que ocorra isso aqui, ó. Então, ela quer que o slide fique um tempo sendo exibido e automaticamente ele mude para o próximo, né? Então, para configurar essa transição, ela deve o quê? Selecionar cada slide individualmente e adicionar uma transição manualmente para cada um? Não. Se eu faço isso, eu só vou mudar o tipo de transição em cada um, mas eu não adiciono intervalo de tempo. Tá? Então, o A está errado. Agora veja o B. Configurar as opções de transição na aba Transições. Beleza. Definir o tempo de duração da transição na seção de intervalo para cada slide. Ela não quer que os slides sejam exibidos, né, e mudem automaticamente após um tempo. Então, essa afirmação aqui está adequada. Agora veja no C. Inserir um vídeo de transição e ajudar o tempo de reprodução do vídeo. Se eu ajusto o tempo de reprodução do vídeo, eu vou ajustar o que vai ser exibido no vídeo, não na mudança de slides. E também, então, tá errado. E no D, adicionar um texto de transição. O que esse texto vai fazer? Né? E configurar o tempo de exibição do texto. Não, o tempo de exibição do texto é o que ele vai demorar para aparecer, para poder ser lido. Também está errado. Então, portanto, a única alternativa correta que a gente tem realmente é a alternativa B. Certo? Agora, vamos para a próxima? Essa foi uma questão que você já teve noção de como que a banca cobra aí um pacote de escritório, né? O LibreOffice. Agora veja, a banca traz questões longas? Traz. Olha isso. Então você vai ver aqui comigo o que está sendo cobrado. Considerando os conceitos de internet, ferramentas de navegação, correio eletrônico e ferramentas de busca e pesquisa, analise o seguinte cenário. Ana está configurando um novo sistema de gerenciamento de e-mails para a sua empresa e também precisa otimizar as ferramentas de pesquisa usadas por sua equipe. Ela deseja entender melhor as tecnologias subjacentes para tomar decisões informadas sobre a integração e o uso dessas ferramentas. Assim, para garantir que as comunicações por e-mail sejam criptografadas e que apenas os destinatários pretendidos possam acessar as mensagens, para melhorar a eficiência na busca de informações na internet, garantindo que as pesquisas sejam realizadas com maior precisão possível, e para utilizar uma ferramenta de navegação que permita o armazenamento e o gerenciamento de senhas de forma segura e integrada. Aí vem a pergunta.
A combinação correta de conceitos e tecnologias que atende a essas necessidades é a seguinte. Aí ele traz lá. A. Protocolos IMAP e SMTP para o e-mail criptografado. Mecanismos de busca baseado em search engines e operadores de busca avançada. E navegador com extensões para gerenciamento de senhas e bloqueio de rastreadores. B. POP3 e SMTP para o e-mail criptografado. Pesquisa manual através de diretórios online e uso de filtros de pesquisa e navegador com opções de preenchimento automático e cookies. C. Protocolos HTTPS e SSL/TLS para o e-mail criptografado. Uso de ferramentas de busca de conteúdo específico e serviços de curadoria de conteúdo e navegador sem recursos adicionais de segurança. E D. Protocolos IMAP e POP3 para e-mail criptografado, uso de mecanismos de busca genéricos e serviços de alertas de e-mail, navegador com configuração padrão e histórico de navegação. E aí, qual alternativa você julga a correta? Diz para mim. Qual? Qual você acha que é a mais próxima do correto nesse sentido? Veja que é uma questão longa, é uma questão que traz aí para você bastante elemento e conceito. Ele quer saber o e-mail criptografado, qual que é a forma correta de trazer ali a navegação, né, que ele quer, né, uma navegação que permita o armazenamento, gerenciamento de senhas, né, isso que ele quer. Então, é interessante aí analisar com cuidado as alternativas. E aí? Já respondeu? Vamos analisar? Vamos lá. Na alternativa A, ele cita protocolos IMAP e SMTP para e-mail criptografado, mecanismo de busca baseado em search engines e operadores de busca avançada, né? E navegador com extensões para gerenciamento de senhas e bloqueio de rastreadores. Então vamos lá. O IMAP e o SMTP são protocolos para envio e recebimento, né? Então a gente tem para envio o SMTP e para recebimento o IMAP, tá? Eles são utilizados em conjunto com o quê? Com os protocolos que implementam segurança, que é o SSL e o TLS para garantir segurança. Beleza, tá? Ok. O que é o Search Engines e operadores avançados, né? São elementos que vão trazer o quê? A melhora na busca na internet, uma busca mais precisa, que atende diretamente à necessidade do que a Ana procura, tá? Um navegador com extensões de segurança, né? Ou seja, extensões para gerenciamento de senhas e bloqueio de rastreadores. Então, como os navegadores possuem a possibilidade de instalação de extensões, esses gerenciadores de senhas e bloqueadores de rastreadores são, sim, ferramentas adequadas para trazer segurança e produtividade. Então, a alternativa está correta, é essa mesmo, né? A alternativa A é a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras alternativas e saber por que que não pode ser, né, nem B, nem C, nem D. No B ele fala protocolo POP3 e SMTP para e-mail criptografado. Então, ele traz ali, ó, o POP3 é uma tecnologia,
né, de recebimento mais antiga e menos eficiente que o IMAP. Mas ele não traz sincronização das mensagens. E a Ana quer que tenha sincronização. Então tá errado, tá? Ele cita ali também a pesquisa manual de diretórios online, né? Então, quer dizer, pesquisa por diretórios é algo, vamos dizer assim, obsoleto, não é eficiente comparado com o que a gente tem hoje, né, de pesquisas modernas. Depois ele traz ali para a gente o seguinte, ó, preenchimento automático e cookies não são soluções seguras para gerenciamento de senhas, né, e pode representar até risco. Então, a alternativa B está trazendo tecnologias ultrapassadas e não resolve ali a segurança que a Ana precisa. E no C? No C ele está citando os protocolos HTTPS e SSL/TLS, né? Não são protocolos de e-mail, são protocolos de comunicação, protocolos de navegação. Já está errado. Ele cita ali a busca de conteúdo específico e serviços de curadoria de conteúdo. São úteis, mas não substituem ali os operadores modernos, que é o Search Engine, que é o quê? Uma busca mais eficiente, mais ampla. E navegador com recursos adicionais de segurança está muito genérico, né? Vai contra a necessidade de segurança e gerenciamento de senhas, que é o que ela precisa. Então está errado. E a última alternativa, ele cita o IMAP e o POP3, tá? IMAP e POP3 juntos são uma combinação para o mesmo item, que é recebimento, só que um com sincronização e o outro sem. Então, tá errado, porque para poder mandar e receber, eu preciso de um protocolo que envie e um que receba. Tá errado. Depois, mecanismos genéricos e alertas de e-mail. Pô, não atende necessidade de busca precisa. E navegador padrão com histórico não oferece nenhum recurso de segurança. Então, portanto, também está errado. Certo? Beleza. Agora, você que acompanhou até agora e precisa de uma direção para estudar com, vamos dizer assim, mais veemência, mais dedicação, a Nova está trazendo para você a oportunidade pós-edital. Trata-se do curso de oficial investigador de Polícia Civil para o concurso da PCCE. A Nova está trazendo 50% de desconto de R$ 525,60 por apenas 12 parcelinhas de R$ 21,90 ou R$ 262,80 à vista. O curso ele traz para você todo o conteúdo completo e atualizado em videoaulas, traz também o plano de estudos feitos por especialistas que vai pegar o edital e bater o edital para você estudar um pouco por matéria, né? Então, um pouco quer dizer uma quantidade X de horas por matéria até você bater o edital, até o dia da prova, ou seja, é o elemento principal que a gente tem na hora de estudar para o concurso, o planejamento, como estudar e o que estudar. Tutoria especializada para você poder tirar as suas dúvidas na hora do estudo. Está estudando, encontrei ali um item que eu estou com dúvida. Pode mandar a sua dúvida na plataforma que a Nova vai atrás de quem pode responder a sua dúvida. O áudio e o material das aulas para download, para que você possa, ali no caso, ouvir esse áudio em qualquer lugar e ter acesso ao material em qualquer lugar. E saber que todo o conteúdo ali é ministrado por professores especialistas que vão passar para você exatamente o que você precisa saber, nem a mais e nem a menos. Lembre-se, o que não pode ser cobrado na prova, o que não está no edital. Se não está no edital, você não precisa estudar. Então não estude com professores que passam conteúdos demais, conteúdos desnecessários. Estude com professores especialistas que passam para você apenas o que está no edital. E o legal da Nova é que você adquirindo o curso, você vai ter o certificado de conclusão, que traz para você a possibilidade de enriquecer ainda mais o seu currículo. Belezinha?
Muito bem, galerinha. Então, deixa eu aparecer aqui e agradecer a presença, a participação de todos. Muito obrigado. Espero que, de alguma maneira, eu tenha aberto a mente de vocês e trazido como que a informática pode ser cobrada nessa prova. Fechou? Então, fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!